O GDF acabou de atualizar os números do novo coronavírus. Já são 317 casos confirmados. Agora há pouco nós informamos 312, então o GDF acaba nesse instante de atualizar, são 317 e 2 mortes. Maurílio José de Almeida, de 77 anos, foi a segunda pessoa que morreu vítima da Covid-19 aqui no Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Saúde, ele tinha outras doenças. Maurílio José de Almeida tinha 77 anos. Viviane Rocha de Luiz, 61. São as duas pessoas que morreram com o novo coronavírus aqui no DF. Além da idade, acima dos 60 anos, os dois faziam parte do grupo de risco porque tinham doenças. Maurílio tinha problemas cardíacos, câncer e doença pulmonar obstrutiva crônica. Viviane era hipertensa e ex-fumante. Viviane morreu na segunda-feira da semana passada, mas a confirmação da Covid-19 saiu só no último domingo, o dia em que Maurílio morreu. A despedida dele já vai seguir as novas regras anunciadas pela empresa Campo da Esperança, que administra os 6 cemitérios aqui do DF. Nos casos de morte pelo novo coronavírus, não haverá velório, apenas o sepultamento. O caixão deve ser fechado e lacrado. E para evitar aglomerações, todos os outros velórios, independentemente da causa da morte, terão um número limitado de pessoas, até 10 por vez dentro da capela. O tempo também fica limitado a 2 horas, além dos 30 minutos de cortejo. Ontem, o ministro da Saúde falou sobre Brasília. Nós ainda temos uma concentração maior de casos entre a população de renda mais alta. Só o plano piloto tem quase 30% dos casos. O Lago Sul tem 17% e, proporcionalmente, é o local com mais testes positivos. Juntos, Plano Piloto e Lago Sul acumulam quase metade dos casos do DF. O ministro demonstrou preocupação sobre a chegada de casos à população de menor renda. Aqui em Brasília, os casos ainda não chegaram no entorno, não chegaram nas cidades satélites. A grande maioria dos casos de Brasília está no Plano Piloto e no Lago Sul. Então, muita atenção quando a gente fala em movimentar os planos piloto e as cidades satélites, porque Brasília, o sistema de saúde dela, nos anos não foi devidamente estruturado para atender essa quantidade de gente que ela atende regularmente, que vem de todo lugar do país. Ela já vem com um sistema sobreutilizado e, além em cima disso, pegar uma onda, né? Pode ter muita dificuldade para atender. Estes pesquisadores da UNB, que são doutores em administração, analisaram dados do mundo, do Brasil e do DF. A estimativa é de que a gente tem o pico de contaminação no final de abril. Segundo eles, se as medidas de isolamento forem mantidas e reforçadas, o cenário é mais otimista. Pelo DF ter sido o primeiro estado a fazer esse isolamento, a nossa realidade é um pouco diferente de estados que foram mais tardios. Os estudos mostram que essa velocidade de adoção do isolamento, ela influencia diretamente na taxa de contágio. Então, em função disso, a nossa aceleração é uma aceleração muito mais baixa que a média do Brasil. De domingo para ontem, a taxa de crescimento do DF foi de 4,34%. Passamos de 299 para 312 casos. Já no Brasil, o aumento foi de 7,47% de um dia para o outro, de 4.337 casos para 4.661. Por outro lado, se as medidas fossem afrouxadas, os pesquisadores não têm dúvidas de que haveria um colapso no sistema de saúde. O número de casos aumentaria muito e, consequentemente, a quantidade de pacientes que precisariam de internação. A estimativa deles é de que, em maio, nós tivéssemos aqui no DF dezenas de milhares de pessoas precisando de vagas em hospitais. Quanto mais você estimular que as pessoas se movimentem, que as pessoas troquem de local, saiam de casa, frequentem locais acumulados, mais esse cenário piora. A gente começa a ter contágios de 10%, 15% e a nossa aceleração sobe. Então, a gente começa a ter mais gente tendo mais casos. E o problema disso é que você não tem capacidade. A Secretaria de Saúde disse que não vai comentar nada sobre a fala do ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde.